Dizia, Flamengo costuma, desculpa falar assim, mas costuma se borrar contra os times da Argentina. Uma coisa é o jogo nacional e outra coisa é o jogo internacional. E disse claramente, se o Flamengo não fizer 3 gols aqui, por exemplo, se ganhar de 3-1, no cilindro ele perde. Porque costuma se borrar contra os times argentinos. Aconteceu com ele, com o Estudiantes. Com o Estudiantes, com o Central Córdoba. Há alguns antecedentes que mostram que, para os times brasileiros, neste caso o Flamengo... Além disso, particularmente, a grande história internacional do Flamengo está sendo construída agora. Antes tinha só uma Copa Libertadores, acho que foi em 81. Sim. Porque já demonstrou isso e, principalmente contra os brasileiros, coloca todos em fila. O Racing colocou todos os brasileiros em fila. No campeão da Copa Libertadores deu um baile. O campeão da Copa Libertadores teve o rosto pintado. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos trazer aqui para vocês mais um pouco aqui da mídia argentina, né? Claro, a gente vai trazer porque é o confronto agora que teremos Flamengo e Racing pela Copa Libertadores, jogo super importante. Então vamos ver o que é que a mídia argentina está falando sobre esse jogo, se estão aí com medo do Flamengo, se não, se eles estão acreditando, se eles estão impressionados com o time do Flamengo. A gente vai ver agora eles falando aí sobre esse confronto, certo? Então já se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like que é muito importante e comenta também o que foi que vocês acharam, assim também como seu palpite para essa partida, ok? Vamos agora acompanhar juntos a mídia argentina falando de Flamengo e Racing pela Libertadores. Vamos ver. Um pouco sobre a equipe, nós vamos ficar indo e voltando o tempo todo. Abraço. Queremos experimentar essa alegria? Lucas lembrou que quando estávamos lá para a final do Boca Juniors, esse clima estava ali, tudo estava perfeito, até a tarde. Essa é outra área assim, hein? A Barra de Tijuca fica mais longe, a área onde costuma ficar mais apimentada é Copacabana. Mas é por isso que fica mais longe, mais perto da área dos hotéis. No final da tarde, os torcedores do Boca se reuniram e lá estava, não, de onde quer que fosse, do nada a polícia entrou. Foi em Copacabana e a polícia não foi separar. Foi diretamente atacar os torcedores do Boca, sem motivo. E além disso, desculpa, também presenciamos uma caçada de torcedores pelas ruas do Rio de Janeiro. Totalmente na quadra, uma quadra para dentro, lembro que foi uma loucura. Agora havia uma torcedora, porque depois entramos na clássica provocação, o 5-0. Porque além disso, ela fala em tom festivo, em tom de provocação. Mas o outro, o de cabelo cacheado, que falava um pouco de espanhol, dizia, Flamengo costuma, desculpa falar assim, mas costuma se borrar contra os times da Argentina. Uma coisa é o jogo nacional e outra coisa é o jogo internacional. E disse claramente, se o Flamengo não fizer 3 gols aqui, por exemplo, se ganhar de 3-1, no cilindro ele perde. Porque costuma se borrar contra os times argentinos. Aconteceu com ele, com o Estudiantes. Com o Estudiantes, com o Central Córdoba. Há alguns antecedentes que mostram que, para os times brasileiros, neste caso o Flamengo... Além disso, particularmente, a grande história internacional do Flamengo está sendo construída agora. Antes tinha só uma Copa Libertadores, acho que foi em 81. E depois a história forte foi sendo construída, claro, nestes anos, com outra entrada econômica, com outro tipo de elenco. E sim, o Flamengo está presente. Na verdade, você está indo para a 4ª Copa Libertadores agora. Se tem um time que não te deixa na mão, como assim? Eu sei que... Aí volta. Voltamos a... Ele não caga em nada? Ele não caga em nada. O que está acontecendo? O que dizer quando eu perder? Disse um torcedor do Flamengo. Não consigo cagar. Bem, mas um torcedor do Flamengo que vive o Flamengo todo dia disse no Maracanã 3-0 e no cilindro disse 3-1 Racing. Eu não quero ir para os pênaltis. Se houver uma equipe que não peça nos pés é o Racing. Se tem um time que você sabe que vai dar raça, valentia, coragem, que vai pra cima de tudo, é o Racing. O único time argentino hoje confiável cruzando a General Paz é o Racing. Porque já demonstrou isso e, principalmente contra os brasileiros, coloca todos em fila. O Racing colocou todos os brasileiros em fila. No campeão da Copa Libertadores deu um baile. O campeão da Copa Libertadores teve o rosto pintado. Estamos falando de esportes e seria preciso analisar o jogo para ver quem é o favorito e quem não é. Para fundamentar nossos argumentos sobre por que o Racing pode ser finalista da Libertadores, não precisamos mencionar primeiro o jogo. É preciso dizer que é uma equipe com alguns ovos gigantes. Corajoso, faz parte do jogo também. Joga com raça, de espírito. Sim, tudo bem. É do elenco que superou séries em que pelo futebol estava em desvantagem e conseguiu avançar com garra e coração. Por isso o Racing sabe jogar esse jogo. Por que isso acontece, na minha opinião, é só uma... que conseguiu superar assim, hein? Com o Peñarol. Não. Vélez foi justo. Não. Havia muito mais no retorno do que a vida de Vélez. Mais corrida. Você está certo, no retorno americano. Mas Racing, com Corinthians eu estava abatido. Não, com Corinthians. Não. Sim. No anterior.
Pare no anterior. Para no anterior. Eu entendo quando você fala de bolas. Eu prefiro a série com o Peñarol, onde o jogo não aconteceu e foi uma guapesa e tudo com pênalti no final. O Racing venceu a outra série da equipe brasileira com facilidade. Não é? É uma equipe de corrida que está caindo emocionalmente. Com o Corinthians chegou a ficar um ponto que estava quase 2-0, tínhamos que passar. Claro. E ele surfou a onda e... Desculpe, era... 2-2 no Brasil com gol histórico de Martirena, foi isso? Não. Mas em casa, em Avelange de Racing, ele estava perto de ser... Ele começou rápido e venceu. Não, ele estava quase 0-2 depois de 5 minutos e acabou. Ele foi para a Fortaleza, ele o interpretou barbaramente. Venceu por 3-0. A Recopa Sul-Americana fora de casa foi uma boa atuação. É um time com muita personalidade. Por que o Panamá tem personalidade? Porque tem treinador. Depois falamos da parte tática, do que quiserem, escolhem os jogadores, conseguem tocar o íntimo do jogador. Chega neles? Chega neles. Mas para mim tudo isso que você contou não será suficiente. Eu penso assim como eu disse, contra o Peñarol, o favorito era o Racing. Contra o Vélez, o Racing era o favorito porque já havia disputado essas partidas. Acho que o Flamengo é o leve favorito nessa série, um leve favorito por jogo. Para mim também. Agora, mas não foi essa diferença que me marcou. Sim. O Flamengo não é favorito, está vendendo, essa diferença não me marcou. Ele diz a ele que o Flamengo não é favorito, que está vendendo fumaça. Pra mim não. Me diga que vou te vender fumaça. Volto a falar do Racing. Vou te dizer uma coisa, vou aumentar a aposta. E o espírito de Costa e a épica do Racing. Se for para diminuir as diferenças, eu aceito. O antecedente do Racing contra times brasileiros, mas o favorito é o Flamengo, pessoal. O antecedente do Racing contra times brasileiros... Sim, mas eu não jogo nem contra o Flamengo, nem contra o Palmeiras, viu? Que pra mim são as potências. Mas você cada vez coloca a sua régua mais alta. Se eu não ganhei, a Libertadores. Você já contra o campeão da Libertadores. Não ganharam a Copa Libertadores o Palmeiras? Palmeiras, você contra o campeão da Libertadores? Já reconhecer. Ele comeu cru. De todos os 20 brasileiros, apenas 2 te assustam? Você não vai me marcar. É como você diz, Bucky River. Mas você coloca nele. Não é São Paulo pra você. Cruzeiro não é pra você. Fluminense não. Bem, Hoje não. O Botafogo não para. mas... Pare. Sempre foi assim, né? Não, costumava haver mais deles. No ano passado, eles estavam... Os 2 finalistas. Este ano é o Fluminense. Historicamente havia mais brasileiros. Nunca há 5 poderes. Quero manter um detalhe em mente. Primeiro, o Flamengo não foi tão bem contra os argentinos. Estou recuperando rápido. Não, ele... Ganhou fácil. Do Vélez, por exemplo, ganhou uma semifinal por 6-1 no agregado. Bom, mas com o Central Córdoba, com o Independiente em 2017, quando perdeu a final em 2017? Bem, em 2011 ele venceu o River. Há 8 anos, como ele fez isso? Ganho. Sim, e o Estudiantes, como eles venceram você? Depois de dançar a diferença desse Flamengo, não digo Flamengo, da potência do futebol brasileiro comparado a 5 anos atrás é muito superior, obrigado. A diferença com o futebol argentino costumava ser mais uniforme. Pare. Pare porque estamos indo longe. Você o move para outro território. Você me diz que os 2 melhores fazem a diferença. Agora, se você colocar o 8º contra o 8º, já foi provado. Na verdade, o Vélez devorou Bortas, Fortaleza, a Luz comeu o Fluminense. E 2. Quem é o campeão argentino de futebol? Vou te contar, o Platense perde para 19 dos 20 times brasileiros. Mas, por que vai a Platense? Ele é campeão futebol, chame-se silencioso. O campeão futebol... O brasileiro foi Fluminense há 3 anos. Silêncio. Não, o atual campeão é o Platense. Desculpe, abrimos outra página. Você quer levar isso com você? Corrida não é River, rapaz. Na Copa Libertadores, o Racing não é o River. Costa não é Gallardo. Não. Desculpe, você não quer levar isso para o Racing. Eu vou te contar. Quantas taças Libertadores ele ganhou? O que isso tem a ver? Gallardo 2. Você tem que ver isso? Quantos títulos? Então não me diga quantos títulos Gallardo tem no exterior. Quantos títulos no exterior Gallardo tem? Mais que Costas. Costas, 17. Títulos no... Fora do país, você. 17 títulos. No Equador, no Peru, na Bolívia e no Equador. Como disse o amigo de San Martínez, toda a América. Ele venceu em toda a América. Onde Gallardo dirigiu? Costa América. Para onde ele dirigiu? Pare. Você dirigiu? Pare. Não quero aceitar. Parreme com a Luciano. Não quero levar isso com você. O Racing não é o River na Copa Libertadores. Para mim, o adversário mais difícil que o Racing teve, pelas características de jogo do Racing, foi o Peñarol. Porque o Peñarol te leva para o barro. O Peñarol te obriga a jogar desse jeito.
O jogo que o Racing impõe, os brasileiros deram tudo de si com o Racing, atropelaram, passaram por cima, senhor, há 20 dias. O Racing e o River jogaram e o River ganhou, ok? O que isso tem a ver? Ah, bem, parece que ele esqueceu. O que isso tem a ver? Na Copa Libertadores. Eles não jogaram na Copa Libertadores. Eles não jogaram onde o Racing está focado. Corrida. O D que jogou contra o River deu, o semifinalista. O D que jogou contra o River entendeu. Tem uma coisa que o Gaston disse sobre um treinador que transmite alguma coisa. Não se esqueça de outra coisa que também é muito importante. O treinador realmente transmite. Olha como o Vieto o abraça e diz algo que deve ser assim durante toda a semana. Com os jogadores, não só na hora de planejar o jogo. Lembrem-se que ele foi escolhendo cada um dos jogadores. Então ele sabia o que estava escolhendo para o que ele queria. Um deles foi Maravilla Martinez. E hoje Maravilla Martinez tem um cartão amarelo e se levar outro, não pode jogar. Então Maravilla Martinez, com uma coragem enorme, diz o seguinte, olha só. Desde o acesso até hoje, sempre bati em todo lugar onde joguei. Já fui expulso a cada 3 ou 4 jogos, mas tudo bem. É isso que, de certa forma, me alimenta como jogador, que cria em situações lá na frente, porque a gente está sempre ali incomodando. Mas enfim, também sabemos que temos vários atacantes aqui no elenco que estão aqui por algum motivo e entram para fazer o melhor possível. Se acontecer de eu levar um cartão, vai entrar outro, porque é assim, então é isso, né? A gente vai tentar se manter. Obviamente é preciso se cuidar um pouco mais do que o normal, mas não vamos mudar nosso jogo porque foi isso que nos trouxe até aqui. Estou mais preocupado com o cartão amarelo do que em fazer um gol. Mas não, estou tranquilo e tomara que o Racing consiga chegar à final. Bom, vai tentar jogar do mesmo jeito, mas se cuidando um pouquinho. Como é que o Maravilla faz pra... É difícil. Complicado. Nesses jogos em que você tem que lutar o dobro, é difícil. Pra mim, o pior que o Maravilla pode fazer é entrar em campo querendo se poupar por causa do que aconteceu nos últimos jogos. Não, mas ele tem que se poupar. Não, tem que se poupar. Maravilla, não se poupe. Eu vou te dizer uma Coisa. Zagueiro do Flamengo, vou te contar uma coisa. A Marvel joga assim. Não. O zagueiro do Flamengo vai procurá-lo desde o primeiro minuto. Ele vai buscá-lo. A Marvel tem que regular. Você não pode entrar. Tem pão comum. Você não pode entrar. Não para brincar. Para as reações. Porque Maravilha, em geral, o perigo de... Maravilha. Ir numa pressão, evitar ir ao chão. É complicado. Tem que regular. Por isso, a questão é que Maravilha... Eu digo, tem que regular. Não é o mesmo Maravilha regulando, infelizmente. Pra mim, não. Pra mim tem que ir com tudo. Bom, mas se você levar um amarelo, então não tem que ir pressionar. Pra mim... Quando você joga sabendo que um cartão amarelo vai te deixar de fora, você joga de forma diferente. Mas o estilo leva ao ponto em que pode receber um cartão amarelo. E como? Jogar. Coloque o disfarce da partida nele. Como jogar a segunda partida sem pensar que pode ficar de fora? O retorno é outra coisa. Lucas. Pior, me escute. Você sabe o quê? O pior é que todos eles vão acabar reconhecendo aquela ideia maluca. Você aderiu à ideia maluca, que Joaquim Bruno tinha jogado fora, Ranfeller aderiu, o gringo aderiu, é claro. Considerando o que está por vir, por que não perder a viagem de ida e garantir sua viagem de volta? Eu sei que é uma loucura, eu sei. Quando assistirmos aos dois jogos como o Maravilla joga. Não, mas Lucas, me escuta. Eu também penso assim. Lucas, como o Racing vai jogar? Se depois pudermos buscar uma jogada do último minuto contra o Vélez. Parecia que estavam procurando isso. No último minuto do jogo contra o Vélez, uma jogada em que acho que o Vélez tinha que cobrar uma falta e Maravilla ficou lá na frente. Parecia que estavam procurando isso no final. Não deu certo pra ele. Como o Racing vai ao Maracanã, onde precisa sair vivo sem seu melhor jogador, eu te pergunto, como vai jogar a volta ou a final sem seu artilheiro? Não sabemos se vai jogar sem ele. Para evitar isso, tem que se poupar ou não? Racing, olha, restam 3 jogos pra ele. Está... Dizendo se ele erra, ele erra. Não. Não pode regular. Mas o que você está dizendo é... Para não morrer, eu me mato. Claro. Não. Suicídio para evitar morrer. Não. Você está falando da outra coisa, a anterior. Eu não disse que era a favor disso. Eu disse que quando virmos isso nesses jogos, começaremos a olhar com carinho para essa ideia maluca. Mas infelizmente Maravilla tem que jogar condicionado. E veremos o quanto de sua força ele perde para jogar condicionado. Ele continuará fazendo tudo isso. O que é tudo isso? O combate corpo a corpo. Qual Não. tem que fazer é ir e atacá-los na hora errada. Ele costuma fazer isso muito. Qualquer... Descer. Sob pressão você pode acabar chegando atrasado. E não, isso pode ser feito... Tomar cuidado. Isso pode ser resolvido. Não, mas ele segue os limites do tempo, é isso. A regular.
Mas isso é normal, não vai correr, não colocar em... Que É simplesmente... um juiz está prestes a rejeitar. Estou correndo. Se atrasado, bato. Não se preocupe. Perca um pouco, não. Ele deveria ter trazido alguém do Racing para reforçar. Ele não deveria ter trazido nada, Sim, porque o Racing tinha a oportunidade de incorporar um jogador. sim, veja, o Racing está diante da oportunidade de uma das maiores oportunidades da sua história e fica a sensação de fora, não é? O torcedor do Racing pode ver isso muito melhor, que a diretoria não apostou tudo nesta oportunidade que tinha. Depois, para isso, não quer dizer nada, não pede sujeira, não. Ficou endividado. Correr pode, claro, estava lá para Todos. endividar-se, desculpe. A verdade é que, eu digo, ele está lá para tudo. Ou você tem sucesso ou não. Você não pode cair de desejo ou de dúvida. A gente conversou com o Lautaro, olha, porque me parece que em um momento, Lautaro Costa disse, não, eu acredito nos meus. Vamos com tudo, como viram que não havia uma grande possibilidade. É assim ou não? Sim, é assim porque apareciam nomes. Mas depois, para tirá-los dos clubes, teria que fazer uma loucura financeira que não fazia sentido. E o Costa confia no que tem, até a morte. Mas, Pedir, ele pediu, não foi? Ele deu nomes ou não deu nomes? Agora, hein? Agora, antes da semifinal, sim, ele deu nomes, mas também não era fácil tirá-los de seus clubes, porque eu acho que dos clubes que foram com analistas ou os fãs, Esse 1-0 faltando 15 vai pra trás? não importa. Se você assinar o 0-1, Eu não acho. Você disse sim? E se você está perguntando, o que eu posso te garantir, e pergunto ao Lautaro, o que eu posso te garantir, e pergunto ao Lautaro, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Racing vai pressionar desde o primeiro minuto. O que você acha, Lautaro? O Racing vai atacar como faz em todos os jogos? Isso não vai acontecer. Escuta, Lautaro. para mim, não vai ser loucura. Não vai ser loucura. Eu não vejo isso acontecendo e eu vou me molhar imediatamente. Ok, pronto. Por que você está aí? Levantar! Subiu, a maré subiu neste momento. Temperatura da água? temperatura da água? Não, pelo amor de Deus. Se eu entro de cueca, uma loucura. Tá bom para entrar. A maré subiu bem agora, uma sorte espetacular, né? A minha. Bom, o que seria uma loucura para você? O que? Sair para procurar seria uma loucura? Sim. Sem ter consciência de que você tem que ser bom na recomposição, que não pode sair para o ataque deixando tudo descoberto atrás, porque o Racing já pagou caro por isso neste semestre. Então tem que ser organizado, totalmente organizado. Você pode ir buscar, sim, mas você não pode se descuidar nem se distrair lá atrás, porque aqui eles te pegam de surpresa. Bom, vamos liberá-lo porque você precisa sair desse lugar falando da água que subiu. Dê para a gente o provável para amanhã. Sim. Bom, Cambeses, Mura, Colombo, Rojo e Rojas, por enquanto para mim. Depois, Almendra, Nardoni, Souza, Solari, Maravilha e Konechny, por enquanto o 11 que o Costas poderia escalar, embora sempre apareça alguma surpresa, né? Obrigado, Lautaro. Abraço. Bem. Nós fazemos Para mim, ele acrescenta mais um meio-campista. Como? Acrescenta meio-campista. Mais um meio-campista. Sim, Rodrigues provavelmente jogará no lugar de Konechny. Ele tem que cuidar da ala onde Rojas joga, que não está a 100% em forma, o que é duvidoso, certamente. Talvez Rodrigues possa ajudá-lo. Para mim, o Racing não vai se defender, não é a mesma coisa, mas... leva você, rival, mas ele vai colocar mais pessoas no meio do campo. Não existe time que... Tenho certeza que a derrota é um erro na preparação e sai mal. Não, é uma bênção. O Racing tem que sair vivo do Maracanã e um resultado de 1-0 é um resultado que te mantém vivo. Acredito que se o Racing perder pela menor margem no Maracanã, em hipótese alguma eles devem se sentir derrotados ou que não podem reverter a situação. Pelo contrário, foi demonstrado com os alunos que sim, totalmente. Uma vantagem interessante que o Racing tem, que foi pouco comentada, é que como haverá eleições legislativas no fim de semana, não haverá rodada e o Flamengo vai jogar sua partida. E o Flamengo está disputando com o Palmeiras o Brasileirão, e o Brasileirão no Brasil é fundamental, não é algo que eles vão deixar em segundo plano, chega mais... Descansado o Racing do que o Flamengo, você diz? Eu acho que aí tem uma... Porque além disso, o segundo jogo era em casa, sendo o Racing. Eu acho que aí tem uma pequena vantagem. Por isso eu digo, não hipotecar a série no jogo de ida. Não hipotecar a série no jogo de ida, porque na partida de volta você volta a jogar.
Em casa, descansado contra um adversário que eu não sei quantos jogadores reservas vai colocar. O jogo que o Flamengo faz é contra o Fortaleza, o time do Martínez Palermo, justamente na próxima semana, lutando nas últimas posições para escapar do rebaixamento. E o Flamengo disputa de igual para igual com o Palmeiras. Acabou de ganhar por 3-2 no Brasileirão. Lutar corpo a corpo no Brasileirão. Nós lhe daremos uma folga justa. Vamos então fazer. Pois é, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo, né? Vocês viram a mídia argentina falando sobre esse jogo, né? Eles estão acreditando em uma possível vitória, talvez, ou um resultado positivo, para no jogo seguinte, no jogo de volta, eles conseguirem se classificar, né? E de fato o Flamengo vai ter que fazer o resultado aqui, porque vai ter rodada no fim de semana. O Flamengo não pode também vacilar contra o Fortaleza. E o Racing vai estar descansado. Então o Flamengo vai ter que usar bastante seu elenco aí, né? E esses jogadores terão que corresponder, porque é para esse momento que serve, né? Um elenco recheado, é para esses momentos. Então vamos ver o que é que vai acontecer. O Flamengo precisa pelo menos vencer, na minha opinião, aí de 2-3-0 para poder definir. Se vencer de 1-0, eu acho que é muito complicado lá, né? E aí vai ter que fazer milagre talvez aí contra o Racing, né? Um time muito brigador, para poder passar, né, para a final, que possivelmente pode ser contra o Palmeiras ou contra a LDU. Esse foi o vídeo, tamo junto e até o próximo. Fui.